como ser de natureza primata, carnívoro por adoção e membro de uma comunidade requintadamente civilizada, que teve de se adaptar em seguida ao rápido desenvolvimento de uma certa estrutura social progressivamente complexa e culturalmente organizada. Já nos autorretratos de Orgasmo, Bismarck, Lalanda da Palma Carlos, existe uma melancolia e uma angústia perante o abismo que nos corta a respiração. O artista rende-se por fim, depois de uma fase em que o kitsch e o pop copulam arbitrariamente na nostalgia de antigas colónias imaginárias de cores queimantes, a um presbiterianismo zarolho e velasquiano, a uma sobriedade fúnebre mas não funesta, a um diletantismo perante o inevitável fim da carne e do espírito. A odisseia espiritual e sentimental, em que os mecanismos do artifício acompanham a odisseia de um Cristo hercúleo e báquico, de um pecador tremendo ante as imagens angustiantes do além e do aquém, num piscar de olhos a um público saturado de imagens, passam pela expressão física de alguns pecados mais ou menos mortais, em que é o olhar do retratado que nos sugere aquilo que não é retratado. As sequências de imagens e montagens que seriam habituais nos anos 70 sustentam este caleidoscópio, ou abecedário expressionista, se quiserem, que nos recorda que os egrégios fantasmas não estão nunca longe dos vivos. Não se tratando de uma pintura, é, no entanto, um dispositivo onde é possível imaginar formas, articulações e narrativas. Como em qualquer parede em branco, como em qualquer forma nebulosa ou superfície comida pelo tempo, o campo está, na realidade, completamente vazio, propondo por isso ao espectador que projeta as suas expectativas visuais numa suposta tela. A materialidade, se bem que não completamente ausente, é diluída. Assim, devemos desconfiar de quem nos diz que neste vazio existe qualquer coisa, porque só existe o vazio. A possibilidade da ocorrência de alucinações recorrentes com este tipo de material, aparentemente amorfo, foi, no entanto, relatada ao artista quando comprou o bizarro objeto a um fabricante de colchões na falência durante a grande crise de 2008-2007. Aquilo que alguém vir aqui é da sua única e exclusiva responsabilidade, diz o artista. E, ao contrário do fato novo do Imperador, o desafio é assumir que nada vemos, que a transparência é total, uma plácida parede vazia, branca, fantasmagórica, e não das roupas do Imperador. A pintura há muito que deixou de ser pintura. O pintor Gastão da Cruz espreita uma paisagem flamenga do século XVI, uma bucólica existência humana, através da silhueta de um batráquio. Longe de ser uma metáfora da subida do poder amarelo ou da ameaça da China para a civilização ocidental, neste caso medieva e indiferente, é antes o meditar naquilo que é a ameaça da extinção da humanidade, naquilo que ela tem de mais luminoso, ou aquecimento global, que nela há de mais sombrio. A economia global, como os pés de barro de um palhaço gigante, um símio que está a acabar com o seu próprio planeta. Trata-se de um not ready-made, encontrado pelo autor ao pé do seu ateliê, providencialmente, que este transformou num jogo de quiz geográfico em que o objetivo é fazer o planeta ficar mais próximo da extinção. Ganha o último jogador a extinguir o planeta, mas, sobretudo, o que tenha feito mais pontos. Os pontos são atribuídos conforme o número de espécies for extinto por cada um dos concorrentes que, entretanto, para vencer, têm que fazer um certo número de demarches muito à maneira do jogo do monopólio, assumindo assim uma face brincalhona e divertida do capitalismo num jogo para toda a família. A pastorinha de Lenin tem em si todas as cores do mundo. O azul real e o verde cinábrio, o branco do mármore
e a ideologia primordial da igualdade pintada para todas as classes no seu canivete de cores. Cecília, a pastorinha, suja, come chocolates, pequena. Assim como na morte de Ofélia, o afogamento é aqui feito pelo capital. É o capital que afoga a jovem Ofélia, que pisou tristemente por cima das cartas do seu bem-amado, literatura e o coração cristão, as molas que recebi da igreja de São João de Brito. Na mitologia grega, Acteon ou Acteão, era filho de Aristeu e de Autônoma. Seu pai, Aristeu, era filho de Apolo com Cirene, filha de Hipseu. Sua mãe, Autónoa, era filha de Cadmo, rei e fundador de Tebas, e Harmonia, filha de Ares e Afrodite. Suas irmãs eram Ino, Semele e Agave, e seu irmão era Polidoro, exímio caçador, fora criado pelo centauro Quiron. Um dia estava a caçar na floresta quando deparou com Artemis, acompanhada de ninfas, banhando-se num lago ou numa nascente. É este painel o protótipo do padrão parietal projetado para a nova Capela dos Ossos em Fátima. A primavera, a ressurreição de Cristo e a renovação cíclica da vida são um tema cristão que nos aproxima tanto da humildade como da felicidade em Cristo. O apóstolo Paulo disse: há de haver uma ressurreição tanto de justos como de injustos. A maioria dos ressuscitados voltará para viver numa terra pacífica sob o reino de Deus. As questões de género são essenciais para definir qualquer nível aceitável de subtexto numa narrativa nos limites da contradição. Devemos, nas transformações materiais da palavra, fazer flexões sobre as rupturas perfeitas e exaustivas, sobrepor alfabeticamente a escrita simbólica numa revisão da história natural perante a distração invisível dos olhares. A lente microscópica oferece-nos, no campo da visibilidade, um deslizar ao nível do olhar tecnicamente controlado pelo mercado, onde a funcionalidade do objeto como mercadoria é tudo. Por entre o negrume alquímico, Gastão da Cruz concede-nos aqui algumas paisagens patafísicas que espelham bem uma alma negra devotada, no entanto, à luz que entra através das frinchas para nos transmitir apocalípticas paisagens de portos no limiar da invisibilidade. O Transsiberiano, l'atelier de Lénine, de Porfírio Puig. O escultor e assombreur anarquista catalão Porfírio Puig revisita temas que lhe são caros. A instituição do Partido Comunista e a supressão do poder anarquista depois da Revolução de Outubro, a Guerra de Espanha, a Última Ceia. O curador Manuel Vieira chama-lhe simplesmente homenagem ao meu tio Juvenal. Em honra do seu homónimo tio, sindicalista, mergulhador, cineasta, motociclista, cabeleireiro, comunista, pai natal, velejador e amante do modelismo ferroviário. Os materiais são dos anos 20 a 40 do século passado. A figura heroica repetitiva dos bustos de gesso parodia em paródia de Dali no seu Hallucination partielle, 6 imagens de Lénine sur un piano. Mas transporta o sistema surrealista para um sistema construtivista ortogonal e impessoal. A peça foi encontrada, já montada pelo artista, quando ia beber café num bairro em Barcelona, depois de ter, na noite anterior, uma visita em sonhos do visionário soviético.
torpedos que são legitimamente meus e dos quais depende o bem-estar da humanidade e a salvação da civilização. Portanto, da próxima vez, não será uma pomba que o vai visitar, mas um homem de mão com instruções específicas para causar o maior dano possível à sua pessoa, tanto ao nível moral como físico. E a propósito de físico, como vai a Kátia, já deve estar mais crescidinha. Causou-me a maior perturbação quando nos encontramos há 7 anos em Trípoli. A imagem gêmea de Gerda, de resto, etéreo farol do qual tanto me tem custado separar-me. Desde esse instante que lhe quero bem e aproveito para lhe pedir a sua mão, agora que terá feito os seus 15 anos e é moça casadoira. Já sabe o que o espera se tem ilusões em oferecer a mão da sua filha a um qualquer príncipe ou ministro. Espero que esteja melhor da ciática e que as sessões com o Dr. Freud tenham ajudado a acabar com as crises de estrabismo. Há de me passar o contacto. Com toda a cordialidade, sempre seu, Nemo. Caro R, as baleias sonâmbulas continuam nos seus jogos amorosos, enchendo o ambiente de não sei que bruma invernizada. Eu continuo à espera dos meus torpedos. Desde a nossa última carta que espero ansiosamente pelos torpedos que são tão essenciais à concretização do meu projeto. Mandar tudo pelos ares. Tendo em conta que tudo está pago com antecedência e não querendo acreditar em má fé da parte da Junkersflüsung de Motorenoer que age, nem por parte do meu amigo, começo a interrogar-me acerca dos meios utilizados para comunicar consigo. O pombo correio tem voltado sem papéis, mas tem voltado. Não acredito que um pombo correio passe no caminho por um bar e gaste a sua mesada em prostitutas, álcool, ópio ou jogo. É um pombo correio. Que diacho! Os meus agentes em Hanover preveniram-se de que o Império Prussiano se prepara em vastas movimentações militares para invadir um qualquer paisito de pacotilha como quem come ervilhas ao pequeno almoço. Faça-lhe chegar a mensagem de que não quero que toquem no Montenegro. O Montenegro é para mim. Nisso eu não cedo. Será que os países ditos civilizados têm que proceder no rumo da autodestruição enquanto assassinam carradas de povos indígenas? Esta será a última carta e responder será a sua única opção. Caso contrário, trataremos do assunto através dos meios que conhece. Estou farto de pedir torpedos que são legitimamente meus e dos quais depende o bem-estar da humanidade e a salvação da civilização. Portanto, da próxima vez, não será uma pomba que o vai visitar, mas um homem de mão com instruções específicas para causar o maior dano possível à sua pessoa, tanto ao nível moral como físico. E a propósito de físico, como vai a Kátia, já deve estar mais crescidinha. Causou-me a maior perturbação quando nos encontramos há 7 anos em Trípoli. A imagem gêmea de Gerda, de resto, etéreo farol do qual tanto me tem custado separar-me. Desde esse instante que lhe quero bem e aproveito para lhe pedir a sua mão, agora que terá feito os seus 15 anos e é moça casadoira. Já sabe o que o espera se tem ilusões em oferecer a mão da sua filha a um qualquer príncipe ou ministro. Espero que esteja melhor da ciática e que as sessões com o Dr. Freud o tenham ajudado a acabar com as crises de estrabismo. Há de me passar o contacto. Com toda a cordialidade, sempre seu, Nemo. Caro R, as baleias sonâmbulas continuam nos seus jogos amorosos, enchendo o ambiente de não sei que bruma invernizada. Eu continuo à espera dos meus torpedos. Desde a nossa última carta que espero ansiosamente pelos torpedos que são tão essenciais à concretização do meu projeto. Mandar tudo pelos ares. Tendo em conta que tudo está pago com antecedência e não querendo acreditar em má fé da parte da Junkersflüsung de Motorenoer que age, nem por parte do meu amigo, começo a interrogar-me acerca dos meios utilizados para comunicar consigo. O pombo correio tem voltado sem papéis, mas tem voltado. Não acredito que um pombo correio passe no caminho por um bar e gaste a sua mesada em prostitutas, álcool, ópio ou jogo. É um pombo correio? Que diacho! Os meus agentes em Hanover preveniram-se de que o Império Prussiano se prepara em vastas movimentações militares para invadir um qualquer paisito de pacotilha como quem come ervilhas ao pequeno almoço. Faça-lhe chegar a mensagem de que não quero que toquem no Montenegro. O Montenegro é para mim. Nisso eu não cedo. Será que os países ditos civilizados têm que proceder no rumo da autodestruição enquanto assassinam carradas de povos indígenas? Esta será a última carta e responder será a sua única opção.
Caso contrário, trataremos do assunto através dos meios que conhece. Estou farto de pedir torpedos que são legitimamente meus e dos quais depende o bem-estar da humanidade e a salvação da civilização. Portanto, da próxima vez, não será uma pomba que o vai visitar, mas um homem de mão com instruções específicas para causar o maior dano possível à sua pessoa, tanto ao nível moral como físico. E a propósito de físico, como vai a Kátia? Já deve estar mais crescidinha. Causou-me a maior perturbação quando nos encontramos há 7 anos em Trípoli. A imagem gêmea de Gerda, de resto, etéreo farol do qual tanto me tem custado separar-me. Desde esse instante que lhe quero bem e aproveito para lhe pedir a sua mão, agora que terá feito os seus 15 anos e é moça casadoira. Já sabe o que o espera se tem ilusões em oferecer a mão da sua filha a um qualquer príncipe ou ministro. Espero que esteja melhor da ciática e que as sessões com o Dr. Freud o tenham ajudado a acabar com as crises de estrabismo. Há de me passar o contacto. Com toda a cordialidade, sempre seu, Nemo. Caro R, as baleias sonâmbulas continuam nos seus jogos amorosos, enchendo o ambiente de não sei que bruma invernizada. Eu continuo à espera dos meus torpedos. Desde a nossa última carta que espero ansiosamente pelos torpedos que são tão essenciais à concretização do meu projeto. Mandar tudo pelos ares. Tendo em conta que tudo está pago com antecedência e não querendo acreditar em má fé da parte da Junkersflusung de Motorenloer que AG, nem por parte do meu amigo, começo a interrogar-me acerca dos meios utilizados para comunicar consigo. O pombo correio tem voltado sem papéis, mas tem voltado. Não acredito que um pombo correio passe no caminho por um bar e gaste a sua mesada em prostitutas, álcool, ópio ou jogo. É um pombo correio? Que diacho! Os meus agentes em Hanover preveniram-se de que o Império Prussiano se prepara em vastas movimentações militares para invadir um qualquer paisito de pacotilha como quem come ervilhas ao pequeno almoço. Faça-lhe chegar a mensagem de que não quero que toquem no Montenegro. O Montenegro é para mim. Nisso eu não cedo. Será que os países ditos civilizados têm que proceder no rumo da autodestruição enquanto assassinam carradas de povos indígenas? Esta será a última carta e responder será sua única opção? Caso contrário, trataremos do assunto através dos meios que conhece. Estou farto de pedir torpedos que são legitimamente meus e dos quais depende o bem-estar da humanidade e a salvação da civilização. Portanto, da próxima vez, não será uma pomba que o vai visitar, mas um homem de mão com instruções específicas para causar o maior dano possível à sua pessoa, tanto ao nível moral como físico. E a propósito de físico, como vai a Kátia? Já deve estar mais crescidinha. Causou-me a maior perturbação quando nos encontramos há 7 anos em Trípoli. A imagem gêmea de Gerda, de resto, etéreo farol do qual tanto me tem custado separar-me. Desde esse instante que lhe quero bem e aproveito para lhe pedir a sua mão, agora que terá feito os seus 15 anos e é moça casadoira. Já sabe o que o espera se tem ilusões em oferecer a mão da sua filha a um qualquer príncipe ou ministro. Espero que esteja melhor da ciática e que as sessões com o Dr. Freud o tenham ajudado a acabar com as crises de estrabismo. Há de me passar o contacto. Com toda a cordialidade, sempre seu, Nemo. Caro R. Escrevo-te para irmos dar de mãos dadas um passeio um domingo. Escrevo-te para te falar de Deus, do diabo e do medo. Escrevo-te em modo de transgressão, nem sei porquê. Escrevo-te para te transmitir a minha felicidade. Escrevo-te para que ignores a minha infelicidade. Escrevo-te para te explorar sem escrúpulos. Escrevo-te para irmos a Veneza ver vistas e a Bienal. Escrevo-te com as mãos a tremer e lágrimas nos olhos. Escrevo-te porque sei que vamos morrer um dia. Escrevo-te para saber qual é o melhor modo de viver. Escrevo-te porque estou sempre a pensar em ti. Escrevo-te porque já não pensava em ti há imenso tempo. Escrevo-te para me masturbar enquanto escrevo. Escrevo-te para ser pura, casta, verdadeira. Escrevo-te para te confessar tudo e não enviar nada. Escrevo-te para guardar a carta na gaveta. Falta-me coragem. Escrevo-te para me reler
e reler. E escrevo tão bem. Escrevo-te para evitar o fim do mundo. Como? Escrevo-te para ter ideias e teorias que de outro modo não teria. Escrevo-te para te imaginar concreta, a meu lado, feliz talvez. Escrevo-te para que a dor do mundo fique abstrata. Escrevo-te materna, confiante, doce. Escrevo-te por causa daquele abraço. Escrevo-te porque suspeito e quero tirar nabos da púcara. Escrevo-te porque não me apetece fazer mais nada. Escrevo-te para adiar escrever outras cartas. Escrevo-te para imitar belas cartas de amor. Escrevo-te porque te fiquei de escrever há muito tempo. Escrevo-te porque sou meticulosa, obsessiva e escrever faz parte. Escrevo-te por causa do caldo entornado. Escrevo-te porque tudo é impermanente, supérfluo, vago. Escrevo-te para te libertar de toda a servidão. Escrevo-te porque comprei um postal engraçado. Escrevo-te para que me devolvas a liberdade. Escrevo-te por pura piruzeira. Escrevo-te para que vejas a bela carteira. Escrevo-te para diluir expectativas. Escrevo para te remeter esta lista. Escrevo-te de Sandra Alexandra. Escrevo-te escrevendo-me. Escrevo-te porque te amo como objeto de arte. Escrevo-te por causa da tua beleza estonteante. Escrevo-te para que o meu amor seja eterno por ti. Escrevo-te porque estou zangada, frustrada e preciso de escrever. Escrevo-te esperando que me escrevas mal possas. Escrevo-te para que, ao me responderes, sinta afetos. Escrevo-te por escrever, pelo prazer de escrever. Escrevo-te cartas de amor para me sentir ridícula. Escrevo-te para confessar tudo, mesmo tudo. Escrevo-te para mentir descaradamente. Escrevo-te para que desconfies ainda mais de mim. Escrevo-te para me sentir embaraçada com o que digo. Escrevo-te para viajar e viajo para escrever. Escrevo-te para me livrar de mim, impingindo dores e angústias. Escrevo-te para que me odeies melhor. Escrevo-te para que, doravante, me esqueças. Escrevo-te para te ferir fundo e que jamais me esqueças. Escrevo-te porque me magoaste e quero te culpar. Escrevo-te para te dizer que já foi o fim e nada ficou por falar. Escrevo-te para voltar a escrever-te. Escrevo-te para que fiques doida por mim sem me conheceres. Escrevo-te porque curto seduzir e vamos lá ver no que vai dar. Escrevo-te para falsificar melhor meus falsos sentimentos. Escrevo-te para ser verdadeira no meio da dissimulação. Escrevo-te para que adivinhes o que te quero. Escrevo-te para responder meio arrelampada. Escrevo-te para adiar novamente tudo. Escrevo-te porque agora é que é. Escrevo-te para que te devore feita loba. Escrevo-te para ser tua escrava. E é só o começo. Escrevo-te por imbecil diletantismo. Escrevo-te com toda a culpa, incapaz de pedir desculpa. Escrevo-te para te pedir desculpa. E sou boa nisso. Escrevo-te para evitar que me peças desculpa. Isso irrita-me. Escrevo-te com mais dignidade do que imaginas. Escrevo-te porque me enganei redondamente. Escrevo-te porque me agradam as nossas conversas parvas. Escrevo-te para exercitar a inteligência. Escrevo-te para ir para a cama contigo e quem sabe. Escrevo-te para insinuar que sou ilimitadamente pública. Escrevo-te para comercializar nossas cartas como arte. Escrevo-te para conseguir ir longe na carreira há
tua custa. Escrevo-te sem motivo nenhum, por puro onanismo. Escrevo-te porque sou platónica e em ti me transformo. Escrevo-te porque sou materialista e quero o teu corpo. Escrevo-te porque és uma deusa e uma grande cabra. Escrevo-te para te convidar a comer ostras. Escrevo-te para irmos dar de mãos dadas um passeio um domingo. Escrevo-te para te falar de Deus, do diabo e do medo. Escrevo-te em modo de transgressão, nem sei porquê. Escrevo-te para te transmitir a minha felicidade. Escrevo-te para que ignores a minha infelicidade.